Fala aí, galera, eu sou o Renato Moderani, esse daqui é o canal Peixe Grande Aquarismo. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se. No vídeo de hoje, pessoal, vou falar um pouco para vocês sobre metodologia científica. O que é um trabalho científico, quais são as maneiras que você pode fazer para criar um experimento que tenha aí o mínimo de fatores que garantam que ele está correto, né? Ou seja, um experimento com critérios científicos. Então, para vocês aí que são youtubers, assistam esse vídeo, porque vejo muita gente fazendo teste, né, ou dizendo que faz testes aí, mas sem critério nenhum. E aí acaba que os resultados simplesmente não são válidos. Então assistam e aprendam um pouquinho como funciona o mundo científico. Segue a vinheta. Um experimento científico, ele busca resposta para uma pergunta. Para isso daí ele usa uma série de metodologias que consiga responder a essa pergunta com o menor índice de dúvidas possível. Como que isso é feito? Um experimento é feito basicamente pela pergunta, por materiais e métodos que são utilizados e por controle de variáveis. Como que a gente pode explicar melhor isso daí, tá? Vou fazer aqui um negócio meio louco para vocês entenderem. Então, tenho aqui 3 carros. Tá? Vou fazer um experimento científico. Tá? Vou dizer para vocês aí, perguntar qual desses carros é o melhor. Como que eu vou saber? Então, aí é um caso para mostrar para vocês que a pergunta é muito importante. Se você fizer uma pergunta errada, uma pergunta genérica, você pode ou não ter uma resposta possível, ou ter uma resposta falsa, que não vai agradar aquilo que você estava procurando. Então é muito importante você fazer a pergunta correta. Isso porque, né? Tem aqui 3 opções: um Gol, uma Ferrari e um Jeep. Como é que eu vou saber o que é melhor? Muita gente vai falar, é claro, Ferrari é melhor. Não, depende. Para que eu quero isso daí? Onde eu quero saber qual o melhor carro? Se eu for... Não, eu quero saber o melhor para disputar uma corrida no autódromo. Ok, melhor a Ferrari. Não, eu quero o melhor para ir correr o Rally dos Sertões. Então, no caso, um Jeep. Você não vai colocar uma Ferrari no Rally. Ela vai andar 2 metros e vai empacar e nunca mais sai dali. E o Gol? Se eu perguntar para vocês, desses 3, qual o melhor para eu trabalhar como motorista de aplicativo, quem será? Obviamente o Gol, o carro mais barato, com a manutenção mais barata, consumo menor de combustível, ele vai ser a melhor opção. Então, a pergunta, como ela é feita, ela muda completamente a resposta. Então, se ela não for bem feita, você acaba se lascando, você não vai ter a resposta correta, ou simplesmente você não vai ter uma resposta possível para aquilo que você está perguntando. Depois disso, a gente tem os materiais e métodos, que são o que nós vamos fazer para responder àquela pergunta. Então, continuando aqui no exemplo dos carros, se eu quiser saber, como eu já tinha falado aí, no caso do Gol, né, qual o melhor carro para eu trabalhar como motorista de aplicativo? Olha só, aí eu já fiz uma pergunta direta, é muito objetiva. Então, é muito mais fácil eu conseguir a resposta para uma pergunta desse tipo. Ela é bem específica, é bem focada. Maravilha. Então eu tenho uma pergunta, ok. Materiais e métodos, né? Eu vou fazer um comparativo entre vários modelos de carro. Eu não posso comparar carros de motorização diferente, por exemplo. Como é que eu vou querer comparar um Gol 1000 com, de repente, sei lá, um Honda Civic 2.0? Difícil fazer uma comparação. São carros completamente diferentes, né? Então as variáveis aí são muito importantes de serem controladas. Variável
é uma coisa que pode ser muito explícita, né? Como no caso aí, essa diferença de modelos. Para eu fazer uma análise correta, uma metodologia boa, eu tenho que pegar carros parecidos. Então eu vou pegar um Gol, vou pegar um carro que é um carro da Volkswagen, vou pegar um carro da Honda que seja no mesmo perfil, ou seja, um carro 1.0, com básico que seja, motorização flex power, tem que ser igual nos quesitos que um tem, para que você possa fazer uma comparação correta. Então o primeiro fator que eu vou ter é esse. Vou trabalhar com todos os carros, no caso escolhi o Gol, vou trabalhar com carros que sejam compatíveis, né, que sejam similares ao Gol. Então carros de outras montadoras, que na mesma faixa de motorização, mesmo combustível, mesmos acessórios, porque assim fica mais fácil da comparação. Muito bem, tenho lá os meus carros todos iguais, né? Legal. Vou abastecê-los como? Álcool ou gasolina? Não posso trabalhar com combustível diferente, tem que ser todos sendo abastecidos com o mesmo combustível, para que não haja rendimento diferente. Aí vem os detalhes mais implícitos, né, que muitas pessoas poderiam deixar passar desapercebido. Coisas que podem parecer sem importância, mas posto onde é abastecido o carro. O ideal é que todos os carros sejam abastecidos no mesmo posto, na mesma bomba e no mesmo dia. Por quê? Para que todos tenham o mesmo combustível no tanque. Então você vai ter o mesmo combustível que vem da mesma bomba, do mesmo posto, do mesmo dia. Então é o mesmo lote de combustível. Então você vai garantir que todos os carros trabalham com combustível igual. Outra variante que existe, o motorista, a variante humana. Se você coloca pessoas diferentes para guiar esses carros, você vai ter desempenho diferente, porque uma pessoa tem um pé mais leve, outra tem um pé mais pesado, uma dirige de um jeito, outra dirige do outro, e isso pode interferir no seu resultado final. Então o ideal é que os experimentos seja feito com uma única pessoa guiando todos os carros. Além disso, você não pode comparar, né, o carro que dirigiu às 2 da manhã na Marginal Tietê com o carro que dirigiu às 6 da tarde na Marginal Tietê. Pois é. Pegar trânsito ou sem trânsito dá uma diferença gigantesca no consumo de combustível. Para que o experimento tenha, né, uma boa precisão, você vai ter que dirigir todos os carros no mesmo horário, no mesmo dia da semana e no mesmo trajeto. Pois é, então você vai ver que vai ser um experimento demorado, porque você vai dirigir uma terça-feira, por exemplo, às 6 da tarde na Marginal Tietê, você vai dirigir 10 km na Marginal Tietê. Você vai ter que fazer isso numa terça, na outra terça, no mesmo horário, tá com outro carro, e fazer isso daí com todos os carros, pelo menos umas 2 ou 3 vezes com cada um, para que você tenha uma média. E não, de repente, você pega um dia que está com um acidente, teve um trânsito extraordinário. Esse dia, você já vai ter que excluir da sua amostragem, porque foi um dia atípico. Você tem que pegar dias em que o trânsito esteja dentro da média para o dia e para o horário. Então, às vezes, coisas mínimas dão diferença no resultado de um trabalho científico. Por isso que é tão importante, quando você vai fazer um experimento, você pensar em todos os detalhes, para que você tenha certeza que, às vezes, aquele detalhezinho que você esqueceu não vai fazer diferença no resultado do seu experimento. Estou fazendo esse vídeo devido às muitas perguntas que eu recebi com relação aí aos testes de mídias que o Moisés Gama fez. Eu achei a metodologia dele muito boa, tá? Se vocês perguntarem na metodologia científica, é mais ou menos o que ele fez. Ele pegou quantidades iguais de mídia, colocou em aquários de tamanho igual, no mesmo lugar, com o mesmo equipamento, durante o mesmo tempo. Então você conseguiu aí trabalhar com igualdade de variáveis para todas as amostras. Então os resultados dele são perfeitamente válidos, tá? São bem interessantes, inclusive. Eu gostaria que ele tivesse tempo bastante, né, para poder manter esse teste por mais tempo, né? Eu acho que o que falta ainda se saber é
daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, como que vai estar o rendimento dessas mídias? Eu acho que isso seria interessante se saber. Mas é muito complicado, né? Porque, e aí? Você vai ficar com um monte de aquário parado lá durante não sei quantos meses, esperando para poder ter o resultado? É complicado se fazer isso daí. Aí eu deixo para vocês aqui uma sugestão para quem faz biologia, né, quem está precisando fazer um TCC, por exemplo. Tá aí uma excelente oportunidade de vocês fazerem um TCC, uma coisa inédita. Peguem aí, tomem por base esse vídeo que o Moisés fez aí com os testes iniciais, né, durante ciclagem, e deem continuidade. Monte não sai caro para a estrutura que vocês teriam numa faculdade, né? Separa um espacinho lá no laboratório, sei lá, tem N possibilidades aí de se fazer, e trabalha com isso, verificar a consistência das mídias, né, como material filtrante ao longo dos meses. Então montem aquarinhos pequenininhos de 30 litros aí, com as mesmas condições parecidas com a que o Moisés fez, e vai fazendo acompanhamento. Eu acho que daria um TCC fantástico e ia ajudar muito o aquarismo brasileiro, porque eu realmente gostaria muito de saber. O que eu tenho de referência são coisas feitas lá fora, e são ensaios, são testes que foram feitos sem grande metodologia. Então os resultados sempre são questionáveis. Será que de repente se fizesse tal coisa não teria dado diferente? Você sempre fica pensando desse jeito. Então eu acho que falta esse dado pra gente. Então vocês aí que fazem biologia, pensa bem, de repente pode ser um negócio legal para vocês fazerem aí, um trabalhinho inédito que ia ajudar bastante o aquarismo e ia responder um monte de dúvidas da gente. Beleza, pessoal? Esse vídeo é só isso aí. A gente se vê em breve em outro vídeo aqui pelo canal. Por hoje é só. Valeu e fui!